esse convite, né? Já tem um tempo que eu estava para vir, mas fiquei muito feliz de estar aqui hoje participando. É uma honra para mim estar aqui hoje, e ainda mais com a minha filha aqui. Mostra a realidade, né, de muitos pais. É isso, minha esposa está lá com o meu outro filho, que é recém-nascido ainda, tem 9 meses, e eu tô aqui com a Júlia, aqui, que tem 4 anos. Mas é isso, não dá para parar de trabalhar, a filha tem que ir junto, faz parte. Com certeza, faz parte do show. Tem 4 anos. Não tem 4 anos? Quantos anos? Eu vou abrir até teu microfone para você falar. Quantos anos? 3. 3 anos? É que lá faz 4 daqui 10 dias, né, Júlia? Daqui 10 dias. Parabéns, Sim. parabéns. Figuraça, é. Renan, vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a tua carreira, sobre a tua vida. Você que foi jogador de futebol, você que trouxe aí, lógico, você está no esporte, daqui a pouco você se envolve com a política. Você hoje está com quantos anos? Eu tô com 40. Você parou de jogar com quantos anos? Parei com 27 para 28. Mas algum problema físico? Não, eu parei porque, diferente dos amigos que jogaram comigo, Rafinha, Keirson, Miranda, Só grandes nomes. Marlos, Só grandes nomes. O cara que jogou, Henrique, jogou Copa do Mundo, né? Sim. O Rafinha, nem se fala, né? São Paulo, Flamengo, Keirson, foi artilheiro do Brasileirão, enfim. Esses caras jogaram junto comigo, né? Eu até, por certo momento, nas categorias de base, até tive mais destaque que eles. Mas futebol é assim, é oportunidade, sabe? Eu confesso que na hora que eu tive a minha oportunidade, principalmente no Curitiba e no Paraná Clube, você perguntou se joguei no Paraná Clube, joguei em 2007, Paraná, primeira divisão, Libertadores. Época do bom Paraná. Época boa, E, enfim, até espero que o Paraná volte forte, né? Mas eu talvez não soube aproveitar a oportunidade, não me alimentava... Não me alimentava direito, não dormia direito, e isso me atrapalhou muito, sabe? Então, serviu como aprendizado para minha vida, mas foi muito legal o tempo que eu fiquei como atleta profissional, foi uma experiência única. Você começou com quantos anos? Comecei desde pequenininho, com 5, 6 anos, com 10 anos já treinava de manhã, de tarde e de noite. E eu estreiei no profissional com 18 anos. Conheço bem essa rotina. A gente estava conversando aqui em off do teu filho aí, é puxado, o pessoal acha que é puxado. fácil, mas é muito mais difícil chegar a ser um atleta profissional de futebol do que passar no vestibular da Federal de Medicina. Eu não sei se até os 12 anos é mais difícil ser o pai do atleta do que ser o atleta. Pai é capaz de ser mais difícil ainda. Fala, Júlia, fala, Júlia. Aqui você hoje pode falar, você tem voz para falar hoje aqui. Pronto. E daí e aonde vem a ideia? Lógico, quem conhece o teu pai sabe que ele sempre esteve envolvido com a política na região metropolitana. Então, perguntar para você da onde veio, né, essa vontade pela política, da onde veio essa vontade de ingressar à política, a gente sabe que já vem de família. Mas o teu pai te influenciou muito nessa decisão ou não? Me influenciou muito porque acompanhei muito a trajetória do pai como médico e político na cidade de Pinhais e via ele todos os dias ajudando as pessoas, principalmente aquelas que tinham menos condições, e via a gratidão que as pessoas tinham por ele. Cada história linda, né, que eu escuto até hoje. Teu pai salvou minha vida, teu pai no momento que eu mais precisei me apoiou e eu cresci vendo isso, né? Isso para mim foi um exemplo dentro de casa. Então, já tinha esse gosto pela política e quando parei de jogar profissionalmente, a minha intenção era realmente participar no poder público, ter o meu espaço para realmente usar de ferramenta transformadora de vidas, né? Há 10 anos eu trabalho pela inclusão com as pessoas com deficiência, principalmente na área dos autistas, e a gente já conseguiu transformar... Filha, só um minutinho. A gente conseguiu transformar já várias vidas, já várias famílias. Crianças que às vezes não tinham o diagnóstico e que agora têm, que já começaram uma intervenção precoce, que é fundamental no desenvolvimento dessa criança. Então, eu sinto sempre o exemplo do Miguelzinho. O Miguelzinho era uma criança que não falava, que não queria ir para a escola, que não interagia com os pais. E hoje o Miguel joga futebol, o Miguel vai para a escola normalmente, tem lá as suas dificuldades, né, as suas particularidades como autista de nível 1 de suporte, mas tem uma vida praticamente normal. Olha o que a gente conseguiu para essa criança, né, o apoio para o pai e para a mãe. Então, é isso, né, usar a política realmente como uma ferramenta transformadora.
A política, na verdade, quando ela tem que ser utilizada para o benefício da população, né? Mas muitos políticos acabam utilizando para outras coisas. E é isso. Renan, você se torna com quantos anos vereador pela primeira vez em Pinhais? Com 30 anos, né, em 2016, eu ganhei a minha primeira eleição, fui o quinto mais votado. E aí, em 2020, fui o vereador mais votado da história de Pinhais. Você foi o vereador mais votado da história. Quantos votos? Fiz 2.051. 2051. Isso. Você leva isso pelo teu trabalho como vereador, por você ser um ídolo do futebol? O que você acha por você ser filho de quem você é? Porque muitas pessoas pensam assim, eu quero ser vereador, mas eu não tenho nada. Você entrou com alguma bandeira? Você entrou com alguma bandeira inicial? Tá bom. Você entrou com alguma bandeira inicial? Você, lógico, por ser o esporte, né? Eu acho que as bandeiras, né, a gente vai também criando aí ao longo dos mandatos, ao longo do trabalho. Mas você acha que foi o esporte que te trouxe aí a primeira eleição? Foi o teu papel, as tuas propostas, tua bandeira de campanha? O que você acha? Você atribui ao que isso? Alguns fatores, né? Em 2016, quando eu coloquei meu nome à disposição para a cidade de Pinhais, obviamente eu era o filho do Dr. Marcos Sesquim. O pessoal olhava Sesquim, não sabiam nem meu nome, era o filho do doutor. Né? E, graças a Deus, com muito trabalho, para 2020 eu inverti isso. Daí era o pai do Renan. Daí é bonito. Mas, obviamente, em 2016, o nome que o pai construiu na política, pelo trabalho dele, me ajudou muito, né? E eu sou muito grato a isso. Mas também, naquela época, na cidade de Pinhais, a população estava querendo alguém que... Eu fui oposição, sozinho, durante 8 anos lá, sozinho. Eram 17 vereadores e eu oposição sozinho. E uma cidade que até hoje é comandada por políticos de esquerda. E eu entrei com o meu perfil, né, defendendo os meus valores e combatendo, mesmo sendo sozinho lá dentro. A gente ganhou algumas votações da própria base no papel de convencimento, de mostrar que alguns projetos eram inadequados, que não encaixavam na realidade. Como, por exemplo, a instalação de banheiro unissex nas escolas. Jamais ia permitir que isso passasse e não permitir. Consegui convencer os outros vereadores, pastores, que aquilo era uma bizarrice, né? E a gente conseguiu realmente bloquear. Então, tenho certeza que em 2016 o que me ajudou muito foi a história do meu pai e a ansiedade da população da cidade de Pinhais naquela época de ter alguém de direita também na Câmara Municipal que se posicionasse de verdade, porque quem me acompanha sabe que eu tenho posição, eu não sou aquele político que fica em cima do muro, o político morno, né? Eu acho que muitas vezes, a gente muitas vezes não vai agradar todo mundo, mas eu sei que o eleitor reconhece que esse cara tem posicionamento, ele não se esconde. Se ele vai me agradar ou não é outra história, mas ele não se esconde, e eu sou desse tipo. Na verdade, Renan, eu conheci um pouco do teu trabalho quando você é vereador em Pinhais e também vi o teu posicionamento político, né? Quando você simplesmente eu encontrei você em cima de um caminhão de direita, né? Você lutando, berrando, gritando por um Brasil cada vez melhor. Eu acho que você não limitou-se só a cidade de Pinhais, não só a cidade de Curitiba, mas sim levantando aí uma bandeira muito grande de favorecimento pela política no nosso Brasil. Agora, eu fico pensando aqui, Renan, e sempre falo isso. Você acha que todos os políticos de direita que se elegeram entre 2018 e 2020, eles se elegeram por causa da onda Bolsonaro? Ou você acredita que isso não tem nada a ver? Muitos se elegeram na onda do Bolsonaro, né? Isso é um fato. Mas eleição é atrás de eleição. A gente viu muitos também que foram traidores, né? E acredito que a população tem bem guardado isso, né? Principalmente na eleição passada, nós vimos muitos isentões, né? Eu costumo dizer os isentões, e que deram a vitória para o Lula. Esses isentões que deram a vitória para o Lula, porque o Lula tem a turma dele lá da esquerda. Tem. Sempre teve.
E a maioria era de direita ou centro-direita. Mas muitos que se dizem contrário ao PT, contrário à esquerda, ficaram em cima do muro. Porque o Bolsonaro fala grosso, porque o Bolsonaro é isso ou aquilo, porque ele responde à imprensa, ele é mal educado. Mas antes um mal educado do que um ladrão, né? Do que um corrupto. Então, muitos isentões ficaram em cima do muro. Eu não vou votar em ninguém. E acabou que está aí agora, ó, o resultado, né? Eu digo, esse ano, 2026, eu troco o Hexa pelo fim da gestão do PT no Brasil. Que o Lula caia fora. Jogador de futebol falando troco o Hexa. E olha que eu sou fanático por futebol, mas eu acho que a gente pode esperar 4 anos para ganhar a Copa do Mundo. Tirando o PT, tá tudo certo. Eu acho que a comemoração vai ser maior. Essa é a posição do vereador Renan Sesquim. Ele que já foi 2 vezes vereador na cidade de Pinhais, eleito em seu segunda eleição em Pinhais como o vereador mais votado da história do município de Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Quem não conhece aqui a região metropolitana de Curitiba, nós falamos aqui não só para Curitiba, não só para o Paraná, mas também para o Brasil e para o mundo, através da Rádio Paraná Oficial. Renan, e me conte um pouco da sua trajetória como vereador em Pinhais, né? Porque para você chegar a ser o vereador mais votado da história, é que você tem que ter feito um bom trabalho, né? A gente, como eu disse, eu fui o único de oposição entre os 17 vereadores, durante os 8 anos fui o único de oposição e cobrando na época a questão do hospital, né? A obra foi entregue agora, né? Foi entregue agora, mas era para ser entregue em 2021. Então, olha só, são 4, 5 anos aí de atraso nessa obra. E eu sempre estive em cima, cobrando a questão do hospital, porque sabia que era fundamental para a cidade de Pinhais. Outra obra que está atrasada lá é o velódromo, né? O velódromo ainda não foi entregue. É um elefante branco e eles não entregam... Uns 10 anos. Mais de 10 anos, coisa de 15 anos aí para cima. Anos. E eles não entregam porque não vai ter utilidade aquilo, sabe? Para usar uma bicicleta lá, a bicicleta de R$20 mil. Tem que ter ar-condicionado ligado 24 horas para não espanar a madeira. É um absurdo, né? É um presentão aí que o Lula deu na época para o ex-prefeito Luizão e ele aceitou. E está lá, gastando o recurso da cidade de Pinhais. Veio o recurso federal, mas está gastando também da cidade de Pinhais. E eu entrei com esse objetivo de expor os problemas da cidade. Pinhais é a menor cidade do estado, mas é a 10ª que mais arrecada. Então tem dinheiro, né? Só não faz uma boa gestão em Pinhais quem é ruim. Porque com dinheiro numa cidade pequena você vai conseguir investir bem. E eu consegui expor esses problemas, né? Principalmente na área da saúde. E a população comprou essa ideia e via que eu realmente, mesmo sozinho na Câmara Municipal, enfrentava os absurdos que a gente via na cidade ali na questão da saúde e consegui conquistar o meu espaço. Renan, fala para nós, né, todo esse teu trabalho maravilhoso, você acredita que esse trabalho tenha sido fundamental para essa tua conquista, né, em 2024 para se tornar vereador de Curitiba? Ou você acha que Curitiba foi um trabalho feito do zero? Você acha que você não conseguiu? Porque a partir de então você tinha um grande número, o maior número de eleitores em Pinhais, mas que não votam em Curitiba. Você sai por Curitiba, nome novo em Curitiba, só usando referência como vereador mais votado de Pinhais. Um vereador que não deve ter tido muito espaço por ser o único na oposição. Nós sabemos que ser oposição num grupo de 17 e ser o único é muito complicado. E você traz aí uma conquista para a tua vida, que foi ser eleito vereador de Curitiba. O que você fez para conseguir? Porque muitas pessoas que já estavam saíram e não conseguiram. Qual foi o teu segredo? E eu estava com 31% para prefeito em Pinhais. Estava com 31%? As pesquisas mostravam que eu tinha 31%. Quando eu vim conversar com o então vice-prefeito Eduardo Pimentel, e falei, Eduardo, vou sair vereador em Curitiba. Ele falou, você tá louco, você vai ser vereador, você vai ser prefeito de Pinhais. Se não for agora, na próxima você vai ser. Você está construindo isso, né? E eu falei, olha, Eduardo, sozinho é muito difícil. É difícil formar grupo sozinho, né? A gente não chega a lugar algum. Então, eu sempre fui curitibano, né? Muitas pessoas
sempre me ligaram a Pinhais pelo trabalho, obviamente, que foi feito lá e pela votação expressiva que eu tive lá em Pinhais. Mas eu e minha família, nós sempre fomos curitibanos. Nasci aqui, cresci aqui, estudei aqui, joguei aqui. Fui morar em Pinhais na época que fui vereador em Pinhais, obviamente. Mas quando decidi sair vereador em Curitiba, já me mudei de novo para Curitiba e, enfim, acreditei nas amizades, no trabalho que foi feito. A rede social ajudou muito, porque daí as pessoas avaliavam o trabalho que eu fiz lá e imaginavam esse trabalho também em Curitiba. E a campanha que eu fiz para deputado estadual em 2022, que eu fiz 21 mil votos no total, eu fiz 5.400 votos aqui em Curitiba. Em 2018, meu pai tinha saído candidato a deputado estadual e tinha feito 18 mil votos, 5.400 votos em Curitiba. A mesma votação. Então, a leitura que eu fiz, eu falei, nós temos 5 mil votos em Curitiba. E agora eu fiz 5.826 votos. Então, você tem 5 mil votos em Curitiba. Mostrou que a gente partia desses votos aí. Então a pesquisa dá certo. Mais ou menos essa média, mas foi um desafio muito grande, né? Muitos me chamavam de louco, falaram que eu estava vindo só para buscar um cargo. Jamais, né? Ou que eu não iria ganhar, que eu iria fazer 2, 3 mil votos. Muitos debocharam, tiraram sarro, sabe? Mas eu acreditava muito, eu não viria para cá, para esse desafio, se eu não acreditasse, obviamente, né? E acreditava muito no potencial da minha equipe também, do meu coordenador de equipe, e a gente fez uma campanha muito bonita, honesta, com olho no olho, né? Rodando as casas, como sempre fiz, e deu certo, graças a Deus deu certo. Aí sou o primeiro vereador da história que sai da metropolitana e ganha na capital, então foi realmente um feito, né? O primeiro. 2026. Uma pretensão um pouco maior, sai para deputado, é pré-candidato, se mantém vereador em Curitiba sem pretensões futuras? Eu tenho dito, né? O meu foco maior é cumprir com os eleitores de Curitiba, né? A minha responsabilidade de fazer um segundo ano de mandato agora melhor do que foi o primeiro. E vou fazer porque no meu primeiro ano de mandato aqui em Curitiba eu tive um problema pessoal com o meu filho e que, obviamente, acabou me atrapalhando um pouco nas questões de agendas e tudo, quando a gente tem um problema familiar grave, como eu tive. Sim. Né? Não conseguia dormir, tinha que dormir noites e noites no hospital, enfim. E graças a Deus, ao bom Deus, aí hoje meu filho está se recuperando, né? E eu tenho essa tranquilidade para poder agora realizar um trabalho ainda melhor. E estou fazendo isso já desde o início do ano, aí, uma correria tremenda. Estou recebendo muitos convites do partido, né? E até recebi de outros partidos, só que não posso sair, não tenho janela, né? de partidária agora. E estou analisando, sabe, questão de deputado estadual ou federal. Eu acho que a política é muito dinâmica, né? Ela muda muito do dia para a noite. Eu estou enfrentando agora aí uma questão que atinge não só a direita, a esquerda, mas atinge todos os curitibanos, que é a questão dos flanelinhas, daqueles flanelinhas que abusam, né? Que ameaçam, que praticam a extorsão, que é crime, né? E deixar bem claro aqui que aqueles que querem trabalhar ou cuidar do carro ali, que precisam daquilo para sobreviver, mas que não cobram de ninguém, que ajudam na hora de estacionar alguém e que depois, olha, se quiser me ajudar, aí uma gorjeta, beleza, aí tudo bem. Mas, como foi ontem, né? Chegar na pedreira lá, o cara cobrar R$50 e outra, se você não paga, aí com que tranquilidade você vai curtir um show ou vai curtir um jogo, sabendo que de repente o cara furou teu pneu, quebrou teu vidro, riscou teu carro. Pô, isso é um absurdo, você tem que ter tranquilidade de parar o teu carro na rua pública. No show do Gustavo Lima, no litoral, o pessoal estava cobrando R$150. R$150, um absurdo, diz que tá um absurdo no litoral, né? Porque não tem vaga, né? Muita gente ali para chegar na praia. Então é isso, a política é muito dinâmica, vamos ver o que acontece para frente. Mas em primeiro lugar, representar o curitibano que me elegeu e, obviamente, todos os outros, né? E fazer um grande mandato. Esse é meu maior foco, é esse. Renan, existe alguma lei, né? Que faz com que a polícia possa ser chamada no local caso aconteça esse tipo de extorsão? A pessoa, por exemplo, eu cheguei lá para deixar meu carro. Vem alguém lá e fala assim, ó, R$50. Se você se negar a pagar os 50, a pessoa fala, então você tem que tirar o carro daqui. Que provavelmente deve ter esses casos. Eu nunca passei por isso, porque eu poupo tanto esses perrengues que eu deixo sempre em estacionamento, né? E assim, você pode chamar a polícia? De que forma que você pode agir?
Maravilha, essa pergunta é muito boa porque vai bem de encontro ao projeto que eu apresentei, que é o Disque Anti-Flanelinha, que é justamente... Existe o Disque Anti-Flanelinha? Apresentei agora. Apresentou agora. Tá nas comissões, apresentei no início do ano. Que qual que é a ideia, né? A ideia é que principalmente mulheres, que a gente sabe, eu recebi inúmeras mensagens de mulheres. São as principais vítimas. São as principais vítimas, né? Idosas. Não é aqui dizendo que as mulheres são sexo frágil, longe disso, porque senão daqui a pouco aparece alguém de esquerda aí dizendo que eu estou dizendo que as mulheres são mais frágeis. Mas eles ameaçam muito mais mulheres do que homens, né? E, enfim, é para proteger essas mulheres e todos os cidadãos, os homens também de Curitiba, que caso estejam passando por uma situação de extorsão por parte de algum flanelinha, possam entrar em contato num canal direto com a Guarda Municipal ou dentro de um aplicativo, é isso que diz o meu projeto, e encaminhar uma foto, um relato, um áudio, um vídeo do que realmente está acontecendo naquela situação, para que a Guarda Municipal pegue em flagrante esse cidadão e a gente comece a coibir esse tipo de prática aqui na nossa cidade. E o outro projeto que eu apresentei, que é o Blitz Anti-Flanelinha, que é justamente fazer o que eu venho fazendo e que ontem a Guarda Municipal foi comigo, que é a Blitz ao entorno. A gente sabe onde acontece, os flanelinhas estão por toda a cidade, né? Mas a gente sabe que principalmente em jogos, em shows, em eventos, né? Grandes eventos, em parques, né? É um absurdo você ter que ir no parque e ter que pagar R$25, R$30. O cidadão de bem curitibano quer ir com a família, com a filha, ele quer ir no Parque Barigui, quer ir lá no Tanguá, no Jardim Botânico, e gastar 20, 30 reais num churros, numa água de coco, num algodão doce para tua filha, e não gastar isso com um flanelinha para cuidar do teu carro em via pública. Isso é um absurdo, né? É um total absurdo. Então é isso que eu quero combater. 50 reais é um absurdo. É um absurdo total. Mas você acredita, Renan, que exista como combater isso? Porque é um mal, né? Esse é um mal, né? Porque não é só nos grandes shows, né? Eu fui fazer uma reportagem uma vez, na época eu era repórter, isso fazem 20 anos, e eu fui fazer uma reportagem no centro de Curitiba. E lá eles tinham, por quadra, no centro de Curitiba, eles tinham o ponto deles. E fiquei sabendo, na época, que eles comercializavam o ponto. Então, por exemplo, Marechal com as Marechais, um exemplo. O cara quer vender o ponto para o outro. Eles vendiam o ponto. Isso, na verdade, virou um comércio altamente lucrativo, porque R$50 para cobrar de um carro. Se você cobra 10 carros por noite, é R$500. Final do mês, lógico, não é todo dia, mas se fosse diariamente, seria um salário de R$15 mil. Então, uma vergonha. E assim, é justamente isso. Eu tenho abordado essas pessoas e tenho oferecido emprego, inclusive, né? Teve uma senhora que... Mas alguém quer trabalhar? Teve uma senhora que tirou o colete, falou que ia até o gabinete, eu falei para ela, eu faço o teu currículo, eu encaminho para as empresas, inclusive deixei 2 assessores meus buscando emprego para ela, a gente conseguiu 4 entrevistas e ela não apareceu. Agora nós temos um outro caso também, de um rapaz que ficou de ir até a Câmara Municipal para que a gente faça o emprego dele, para que a gente encaminhe ele para o mercado de trabalho. Mas muitos não querem, né? Muitos querem o quê? Quarta-feira vou lá no jogo do Coxa, vou ficar ali das 6 às 9 da noite, e para semana. Vou arrecadar lá meu 500, 600 e vou embora. Daí ele vai no jogo do Atlético, é mais 600. Em um mês esse cara faz 4, 5 mil limpo, sem imposto, sem nada, cobrando, extorquindo as pessoas na rua, né? O que é um absurdo. Aí ele ganha mais o bolsa lá do Lula, mais um benefício, alguma coisa. Pô, que maravilha, trabalha 2, 3 vezes por semana, certo? É mais ou menos isso. Aí agora, carteira assinada, trabalhar cedo. Ontem até tive uma discussão com um flanelinha no entorno da Pedreira, que ele me disse, eu não vou trabalhar 8 horas por dia. Aí não quer trabalhar 8 horas por dia, bater alguém ponto. Alguém vai te achar. Ele falou você vê que coisa, né? Ele falou que alguém vai me achar, né? Realmente eu estou correndo um risco grande, fui ameaçado já, né? E a gente não pode menosprezar nenhum tipo de ameaça. Então estou tomando todo o cuidado possível também. Tenho ido agora ou com a polícia, a Guarda Municipal junto, e sempre com assessores também junto, mas eu resolvi fazer isso, expor esse problema, que é um problema que atinge todos, porque nunca ninguém teve coragem de mostrar isso, né? Então, a ideia realmente é expor esse problema, mas de agora em diante, quem tem que fazer esse trabalho, e Deus abençoe que a lei seja aprovada na Câmara Municipal, são as autoridades competentes a isso, né?
eu defendo muito a Guarda Municipal, porque a Guarda Municipal não faz o trabalho investigativo. Ela faz a ronda, ela intercede para defender a população curitibana. Mas não é o trabalho dela ficar ali investigando e abordando. Sim, é o trabalho punitivo. Né? Exatamente. Mas a ideia é essa, é mostrar realmente, de fato, o que está acontecendo, que é um absurdo antes que Curitiba vire São Paulo ou Rio de Janeiro. Que a gente sabe que São Paulo ou Rio de Janeiro, as ameaças são muito maiores, eles realmente riscam, quebram o carro e tem que pagar e acabou. É uma máfia mesmo que acontece nessas cidades. A gente não quer que isso aconteça aqui em Curitiba, porque é o que está acontecendo. Hoje, se você for no médico no centro, você tem que pagar uma flanelinha. Se você for no Parque Barigui, você tem que pagar uma flanelinha. Se você for no Jogo do Coxo, você paga uma flanelinha. Você vai na Perpétuo Socorro rezar, você tem que pagar uma flanelinha. O que é isso, cara? Aí chega no final do ano, eu fiz uma conta básica, a população, quem colocar no papel, uma conta básica, no final do ano você pagou R$2.000 só em flanelinha. É justo isso? Não. Por um trabalho que não existe, um trabalho de extorsão, não é justo. Renan, você acredita que tem como acabar com isso ou regularizar essa forma de trabalho? É como eu disse aqui, a gente sabe o país que a gente vive, né? A gente está no Brasil, a gente sabe que tem muita gente que depende de ganhar um dinheirinho extra, às vezes, alguma coisa, que é o seu ganha-pão. Mas ganhar de forma honesta. Como eu disse aqui, nós abordamos, e a gente vai publicar isso, muitas pessoas que trabalham como cuidadores de carro, flanelinhas, que não cobram nada, que ajudam a senhora a descer do carro, que ajudam a senhora a estacionar, que a gente viu até em dia de chuva, o cara pegou um guarda-chuva e levou a senhora até o edifício da frente, fazendo uma gentileza. Aí eu te digo, você que é de bom coração, você tem até vontade de ajudar essa pessoa, ela não precisa nem te pedir nada. Você tem até boa vontade de falar, pô, o cara me ajudou aqui, tava chovendo. Foi atencioso, abriu a porta para mim, me ajudou a estacionar. Não é todo mundo que tem a câmera de ré, o sensor, né? Então, assim, e aí a pessoa, por livre e espontânea vontade, que quer ajudar esse cidadão, ok. Mas o cara cobrar para você parar na rua, isso não existe, não existe. A gente não pode normalizar isso, né? Eu cresci vendo meu pai e minha mãe pagando flanelinha às outras pessoas, mas chega um ponto que a gente não pode mais normalizar esse tipo de situação. Então, assim, a ideia realmente é mostrar que esses abusos acontecem, de que forma que eles acontecem, e a gente coibir cada vez mais essa prática. Eu sei que é muito difícil, né? É praticamente enxugar gelo, que a gente acabe com isso a médio. Isso é um trabalho de longo prazo, né? Mas longo, né? Mas eu tenho certeza, sabe? Eu confio muito. Na época, quando proibiram as pessoas de fumar em locais públicos e fechados, foi aquele negócio, isso não vai funcionar. E hoje, passados aí 25, 30 anos, ninguém mais fuma em local fechado. Não. Né? Então, assim... Mas você sabe que a lei ela está ativa, né? A lei está ativa, exatamente. Que deixa fumar. Eu entrevistei o teu grande parceiro de Câmara Municipal, o professor Euler. Esse é gigante. E ele foi atrás para ver as leis ainda que estavam em vigor. Leis que estão abaixo de decretos, né? E ele trouxe aí uma lei que ainda está em atividade, que é a lei que permite ainda se fumar. Tanto que eu falei assim, eu vou combinar com você, a gente vai pegar essa lei, vamos colocar embaixo do braço, eu vou, no meio de um lugar fechado, acender um cigarro, para ver qual que vai ser o posicionamento... Na reação, né? A reação da pessoa, né? E até ficou marcado de ele vir aqui para a gente fazer. Então é aquilo, né, Renan? A gente sabe que, por exemplo, essas leis deveriam já ter sido revogadas, né? São leis que ainda estão em vigor, mas não foram revogadas. Eu acho que a demanda na Câmara Municipal por se trabalhar numa evolução muito grande da capital, a capital está crescendo muito rapidamente, não está acompanhando a infraestrutura. Você, como vereador em Curitiba, você deve receber muitos pedidos, muitas demandas no teu gabinete, porque as pessoas já não estão mais conseguindo viver dentro de Curitiba tranquilamente, né? A gente não está nem falando mais na parte da falta de segurança. Curitiba aí, junto com o Estado do Paraná, através do trabalho do secretário estadual, do Hudson, a cidade está com uma boa segurança. E acredito também que o trabalho de vocês, vereadores, que estão sendo feito dentro do
do trânsito de Curitiba, dentro do transporte coletivo, muita coisa que foi falada em campanha política, que foi prometido pelo prefeito Eduardo Pimentel. Eu estou aqui na obrigação, e agora co-vereador, muitas coisas não foram cumpridas até agora, que ele falou que seria, você que já é combatente de prefeito, que não faz, diga-se você lá em Pinhais, né, que foi oposição. É muito importante também que a gente consiga cobrar o prefeito, né? Mesmo nós estamos do lado dele ideologicamente, que a gente cobre do prefeito aquilo que não está sendo feito. Renan, eu fiz aqui no ano da eleição, entrevistei 260 entre parlamentares e pré-candidatos. E depois de julho, da homologação, candidatos. E eu tinha 3 perguntas sempre a fazer para Curitiba. Né? Primeiramente, os radares da cidade, né? Eu quero saber do teu posicionamento, se você é a favor ou contra esses radares que oscilam as limitações, né, de velocidade. Uns são de 40, outros são de 50. Na mesma rua, na Mariano Torres, nós temos 3 velocidades, né, uma oscilação muito grande, em pouco trecho ali, não dá nem 6 quadras. E ali nós temos um radar de 40, um de 50 e outro de 40. Você é a favor ou contra o radar em Curitiba? Bom, vamos lá, para a gente separar por partes, né? Eu sou base do prefeito Eduardo Pimentel e durante a campanha, fiz a campanha junto do prefeito Eduardo Pimentel por acreditar que era e é o melhor nome para conduzir a nossa cidade nesse momento, e acredito que ele vem fazendo uma grande gestão. É um cara honesto, trabalhador, né? Curitibano nato e é um cara que, eu vou ser bem sincero, assim como eu, não precisava estar na política, mas está porque realmente quer escrever um nome e crescer dentro do estado do Paraná. Vamos lá, eu sou a favor dos radares, tá? Sou a favor dos radares. Dos radares nos locais que precisam. Perto de escola, perto de hospital, certo? Em vias que a gente sabe que os caras descem o cacete, pisam fundo realmente. Eu acredito que, acho que ninguém é contra a questão do radar, né? Porque você não vai colocar uma lombada lá que vai trazer até mais acidente ainda. Enfim, mas outra situação, durante a campanha, mesmo sendo base, eu fiz vídeos e expus a minha insatisfação com relação à falta de sinalização desses radares. Sim. Né? O meu primeiro requerimento na Câmara Municipal foi pedindo a sinalização dos radares. E o prefeito cumpriu isso. O prefeito sinalizou os radares e as multas caíram em 36% no ano passado na cidade de Curitiba. E vamos lá, hoje só não enxerga um radar quem não quer. Né? Porque de noite e de dia está bem sinalizado. Eu acredito que 98% dos radares em Curitiba estão sinalizados. Esses dias até vi um, não me lembro onde que era, na entrada de uma trincheira, que ainda não estava sinalizado, já fiz o pedido da sinalização dele. Vou começar a te mandar as fotos dos que não estão sinalizados. Mande que vamos pedir, eu peço mesmo. Aí que está a diferença, sabe? Do político que é base e que aceita tudo, ou do político que é base e que faz a cobrança. Sim. Não é porque eu sou base que eu não vou cobrar o que eu estou vendo que tá errado ou que está faltando na nossa cidade. Acho que é daí que você tem que cobrar. Exatamente, é aí que você tem que falar, gente, vamos fazer isso aqui, porque senão a gente vai tomar porrada, né? E com razão a população vai cobrar da gente. Então, assim, se aqueles que estão nos escutando tiver algum radar que saiba que não está sinalizado, pode me mandar aí no meu Instagram, no meu WhatsApp, que a gente vai estar cobrando a prefeitura. Agora, vamos lá. É a questão da padronização da velocidade. Então, acho que deu para explicar bem, né? Eu sou a favor de radar onde precisa ter radar. Eu sou a favor da sinalização dos radares, que hoje Curitiba... Parabéns pela sua colocação. Praticamente toda está sinalizada. E eu sou... Eu sou favorável à padronização, realmente, da velocidade dos radares. Mas existe também todo um estudo para isso, né? E acho que é uma questão que a gente realmente deve trabalhar em cima, porque tem muitos locais que realmente você está a 50, baixa para 40, daqui a pouco está a 50 de novo, acaba até confundindo aqueles que não passam por aquela avenida, por aquela rua, durante um período. O cara não sabe qual que é por mais que tenham placas indicativas, às vezes a pessoa não sabe qual que é a velocidade que ela deve usar naquela via. Então, realmente, nessa questão, eu sou favorável à padronização da velocidade, né? E na minha opinião, né, eu não sou técnico e respeito os técnicos, principalmente do CETRAN, com relação, vamos dar um exemplo aqui, a linha verde. Na minha opinião, a linha verde tinha que ser 90 por hora.
Tinha que ser mais rápido ainda do que é. Com certeza. Acho 70 pouco, tinha que ser 90. É uma linha que é para cruzar a cidade e que deveria ser a 90 por hora os radares lá. Enfim, mas ao mesmo tempo, concordo que no centro deveria ser 40 km por hora. O que não pode, e aí concordo com você, é de repente na mesma rua você ter 2, 3 velocidades. Você está acostumado diferentes. com 50. O teu arranque é no 50. Lá na frente é no 40. Se você arrancou 50, você já tem que se preocupar. E o que me chama a atenção, Renan, é que eu uso sempre esse trecho da Mariana Torres, são 6 quadras. Nessas 6 quadras, são 5 sinaleiros. São 5 sinaleiros. E além dos sinaleiros, nós temos ainda os radares. E radares com 2 velocidades de oscilação. Você já levou isso para o prefeito? Isso já foi conversado não só por mim, mas na questão de outros vereadores também. E o prefeito, como sempre, se mostrou muito solícito, né? Existem estudos sendo feitos, como foi na questão da sinalização dos radares, né? Porque, vamos lá, falando português bem claro, quando baixa o número de multas, baixa a arrecadação. Sim. Então, aqueles que dizem, o radar é para arrecadar. Se fosse para arrecadar, o prefeito não ia sinalizar, ia deixar do jeito que estavam antes, escondidos, atrás de árvore, na Avenida Nossa Senhora da Luz ali, por exemplo. Meu pai tomou umas 50 multas ali, é atrás de uma árvore. Eu tomei muita multa ali. Então, assim, agora está sinalizado. Podaram a árvore. Então, assim, esse radar agora beleza. Então, ele não é para multar, ele é para educar, para reduzir a velocidade, porque ali tem mercado. É uma rua onde o cara acelera muito, realmente. Então, assim, eu sou a favor da padronização, sim. E acho que é um trabalho em conjunto que a gente tem que fazer e quem sabe alcançar ainda durante esse primeiro mandato da gestão do prefeito Eduardo Pimentel, acho que seria uma grande vitória. Como eu disse aqui, avenidas importantes tem que ter uma velocidade. Não dá para você deixar a mesma velocidade na cidade inteira. Já coloco. Não dá para você colocar a mesma velocidade na cidade inteira, porque a velocidade do centro é diferente da linha verde. Sim. Certo? Mas realmente, na mesma avenida, na mesma rua, você não pode ter 2, 3 velocidades. Eu quero desenho. É ao vivo aqui. A Júlia ao vivo, ela quer desenho. Vou colocar para você aqui, filha. Renan, vamos falar. A minha segunda pergunta é sobre o transporte coletivo, né? Curitiba, em muitos setores, tem aí essa deficiência muito grande, né? No transporte coletivo. E teria o que melhorar, você como prefeito é bom, olha, a profecia, você como vereador de Curitiba, né? Que trouxe aí um belíssimo trabalho feito em Pinhais, né? Você deve ver muita diferença, lógico. O município o menor município, geograficamente falando, do Paraná é Pinhais, e hoje você está como vereador da capital. Soluções para o transporte coletivo, você consegue enxergar ou não? Eu acho não, eu estou vendo que está sendo trabalhado em cima, né? Novos terminais, a questão do Inter 2 que finalmente vai sair, né? As obras do Inter 2 e o prefeito fala muito isso, a questão da qualidade de vida para o cidadão curitibano. É o cara chegar 20 minutos mais cedo em casa, o cara sair 20 minutos mais tarde de casa, porque o transporte coletivo de qualidade vai estar cumprindo os horários, né, que é para cumprir e que vai dar essa qualidade para o cidadão curitibano. Não dá para negar que a nossa cidade cresce cada vez mais, né? Eu sou curitibano raiz. Antigamente você iria ali do Bacaxeri até o Parque Barigui em 25 minutos. Hoje você demora 1 hora. Então, assim, é muito carro também. É uma questão que não é fácil. Curitiba sempre foi referência no transporte público coletivo, né? Com a questão do biarticulado, da questão do próprio Inter 2, né? E a gente vê, assim, uma dificuldade na questão do aumento expressivo de passageiros também, né? Nessa questão também da sustentabilidade, ônibus elétricos, aí nós aprovamos ano passado, e até 2040, se eu não me engano, todos os ônibus biarticulados de Curitiba serão elétricos, né? Com ar-condicionado, trazendo mais conforto também, com tomada para carregador de celular, enfim, trazendo mais qualidade também na questão
do transporte coletivo. Eu acho que é um grande desafio e vejo o prefeito Eduardo Pimentel engajado em tentar buscar soluções, né? O Jamur, que é o secretário de obras, um cara que entende muito da cidade de Curitiba, já passou por diversas secretarias, e ele disse ontem na inauguração da obra, no lançamento da obra do terminal do Capão da Embuia, ele disse justamente isso, né? A questão do desafio que é trazer para o cidadão curitibano um transporte público coletivo de qualidade, né? Porque cada vez mais as pessoas estão usando o transporte coletivo e a gente precisa entregar isso. Vereadora, são exatamente 9 horas e 47 minutos, 9h47. Estamos aqui entrevistando o vereador de Curitiba, Renan Sesquim, ele que foi um grande jogador de futebol, ele que depois da sua carreira resolveu se envolver na política, sendo eleito primeira vez em 2016, vereador de Pinhais, região metropolitana de Curitiba, e depois em 2020, sendo eleito tendo a maior votação da história de Pinhais, sendo o vereador mais votado da história de Pinhais. E agora, vereador de Curitiba, o papo é diferente, porque agora a população é bem maior, os problemas são bem maiores. E me conte, Renan, aonde que você encontrou a maior dificuldade? Porque você ser vereador numa cidade e você dirigir, né, uma casa de leis com 17 pessoas, de repente dobra mais do que o dobro de vereadores, né, para as discussões. O tamanho da cidade é 10 vezes, 20 vezes maior. Aonde foi que você encontrou a maior dificuldade? Ou não encontrou dificuldade? É um desafio muito grande, né? Mas com uma equipe boa também que me auxilia, nós fazemos diariamente aí mais de 80 atendimentos, é uma média que a gente tem 80? Diariamente, somando Instagram, Facebook, WhatsApp e pessoalmente também são mais de 80 atendimentos diários, né? A gente faz muito atendimento mesmo e eu cobro da minha equipe que o atendimento não pode ser bom, ele tem que ser excelente, né? Porque muitas vezes é um problema que talvez a gente não vai conseguir resolver, mas você tem que dar os caminhos para a pessoa poder resolver, auxiliar, orientar, que é isso que às vezes falta para o cidadão. Às vezes ele não sabe que a prefeitura presta um serviço ou ele não sabe como é prestado esse serviço, né? Realmente, Curitiba, com todo o respeito à cidade de Pinhais, mas eu digo que Pinhais é o Curitiba, o Atlético, e Curitiba é o Palmeiras, o Flamengo, né? Então é uma outra realidade, realmente, é a capital mais importante do sul do Brasil, uma das capitais mais importantes do Brasil, e a gente sabe como o curitibano e quem vive na região metropolitana, ele é muito exigente, e exigente é uma coisa boa, porque ele quer a cidade em ordem. O curitibano, ele é exigente. Ele é muito exigente, e isso é muito bom, porque nos faz ter ainda mais compromisso e respeito com o voto que nos foi dado, né? E, assim, confesso que não senti muita dificuldade, porque já vinha, né, com a experiência, mas devagarinho a gente vai aprendendo. Mas não dificuldade, né? Só diferença, né? A diferença é essa. Eu digo assim, em Pinhais eu tinha um trabalho mais de campo, né? Porque nós tínhamos uma sessão só por semana, então a obrigação era estar lá só na terça-feira, eu estava todos os dias. E aqui é segunda, terça e quarta. Mas eu tinha um trabalho muito mais de campo, eu conseguia estar mais nos bairros. E aqui não, aqui semana que vem já começa, segunda, terça e quarta de manhã são as sessões que toma a manhã inteira, à tarde tem as comissões, então segunda, terça e quarta praticamente você passa o dia inteiro na Câmara Municipal. E aí o que vai fazer? Você tem que fazer os atendimentos ali dentro da Câmara Municipal e os assessores estão para fora nos bairros atendendo e auxiliando as pessoas. E aí quinta, sexta, sábado, domingo são os dias que eu tenho para ir para a rua, né? À noite também, são os dias que a gente tem para ir para a rua para visitar os eleitores, também para ver de perto, às vezes, alguns problemas, para buscar a solução. Tem muito evento para ir, né? Tem muito mais evento, obviamente, tem muito mais inauguração, muito mais obra, mas é um trabalho muito gostoso. Eu gosto disso, sabe? Eu gosto desse contato com as pessoas, eu realmente sou feliz fazendo o trabalho que eu exerço. Para mim não é nenhuma obrigação, né? A minha esposa, no início,
obviamente nunca tinha namorado um político, então é diferente, porque a gente está à disposição 24 horas. Às vezes ela fala para mim, pô, são 10h40, a gente está vendo um seriado aqui e você está aí respondendo ao eleitor. Mas é por conta do compromisso que eu tenho de realmente atender as pessoas e de estar à disposição das pessoas. Se não for para ser dessa forma, é melhor não sair candidato, né? Procura outra coisa para fazer. A ex-primeira-dama de Curitiba, a dona Marina Taniguchi, ela falava o seguinte: se um relacionamento, um casamento, um namoro passar por uma campanha política, ele vai até o fim. O meu já passou por 3 aí. Então, assim, Renan, estamos chegando ao final do programa. Eu quero que você deixe aí um recado, né, para os eleitores de Curitiba. Eu recebo muitas reclamações aqui pelas obras longas dessa capital. Eu quero que você deixe um recado aí para o eleitor curitibano, para o cidadão curitibano, aquele que já está cansado daquela política mentirosa, aquela política de roubo, está cansado da extorsão dos flanelinhas, talvez da extorsão daquele que cuida do seu carro. O cara ele já tem que pagar o estar e ainda ele tem que pagar o flanelinha. Manda aí o seu recado final aí do nosso programa. Bom, primeiramente agradecer pela oportunidade de estar aqui, né, na Rádio Paraná. Para mim é um orgulho estar podendo aqui representar o cidadão curitibano. Eu acordo todos os dias sempre pensando em fazer o melhor pela nossa cidade. Sou um cara chato. Eu digo que eu sou tipo síndico de prédio, né? Estou sempre andando pela cidade, olhando, aqui cabe uma lombada, aqui tem que revitalizar a rua, aqui tem que podar uma árvore, enfim. Estou sempre olhando problemas que às vezes parecem pequenos, mas que fazem a diferença na vida do cidadão curitibano. É questão de acessibilidade nos tubos, tem muito tubo em Curitiba que ainda não tem o elevador ou a rampa de acesso para os cadeirantes. Eu que trabalho com as pessoas com deficiência, isso me incomoda muito, então eu cobro muito essa questão da acessibilidade. Até tem um projeto aqui, que vou aproveitar esses minutinhos finais aqui para comentar, que já está pronto para votação e que eu acho que é um dos melhores projetos que eu apresentei nesse ano passado, que é a meia entrada para o acompanhante da pessoa com deficiência. Bom. Porque o cadeirante quer ir num show, ele tem o direito a pagar 50%, mas ele não pode ir sozinho. Ele até pode, mas ele vai ter muita dificuldade. E aí ele quer ir com o pai, com o namorado, com o irmão, com o amigo, e essa pessoa tem que pagar o valor de inteira. Muitas vezes ele já não vai. Né? Então, ou o deficiente visual, por exemplo, ele necessita ir com um acompanhante, né? Ele precisa que alguém vá junto dele. E essa pessoa também vai poder pagar meia entrada. Já foi conversado com aqueles que promovem os shows aqui em Curitiba, com a prefeitura. Já está para votação, em breve vai ser votado. Eu acho que é uma grande vitória aí para as pessoas com deficiência, para dar também essa oportunidade de que eles tenham, né, essa convivência. E isso é inclusão, você trazer essas pessoas para os grandes eventos, para os grandes shows, e não deixar eles para fora, não excluir eles, né? E deixo aqui meu contato direto, o meu Instagram é Renan Sesquim, é o meu nome mesmo, é fácil de achar. O nosso WhatsApp que é o 99281910, 99281910. É bem facinho, manda pra gente, a gente está à disposição lá para atender todo mundo. Que se precisar ir até a Câmara Municipal também tomar um café comigo para deixar alguma sugestão, alguma reclamação, eu estou a todos os ouvidos aí, eu e minha equipe, para atender a todos. E mais uma vez agradecer à Rádio Paraná Oficial por esse convite, é um prazer estar aqui, espero que em breve possa retornar aqui para a gente falar a respeito de outros projetos e do andamento desses projetos que a gente comentou aqui. Quem está te mandando um abraço é o Adalto. Grande Adalto. O Adalto que ele foi presidente da Federação Paraense de Skate. O Adalto, eu conheço ele desde 98 e sempre engajado aí com a política. Falou assim: manda um abraço para o meu amigo Renan Sesquim, que eu gosto muito do trabalho dele, e parabéns para ele pela atitude dele com os flanelinhas. Obrigado, Adalto. Um grande abraço. Tem aí, você várias é o cara. pessoas aqui que falaram da sua atitude com os flanelinhas e que estão cansados realmente. E é complicado porque você já pagou o show, muitas vezes você já vai gastar para comprar uma bebida, uma comida, você vai gastar para ir, às vezes, comprar uma roupa até para ir no show, né? Vou comprar uma roupinha bacana para ir no show. Isso. A mulherada vai no salão, enfim. E daí quando você vê o evento custa R$1.000. Só porque aí o Flanelinha colaborou muito nisso. Então é complicado. Exatamente. Renan, muito obrigado mesmo pela entrevista, por ter aceito o meu convite. E os microfones estão abertos, né, para que você sempre possa trazer aí para nós
as tuas ações dentro da prefeitura, as tuas propostas e seus projetos. E fica também as redes sociais da Rádio Paraná Oficial à disposição para tudo que você fizer e quiser realmente ficar aí postando, colaborando com a gente e também levando ao conhecimento dos nossos ouvintes e dos nossos seguidores. Ficamos aí à sua disposição. Eu que agradeço. Que Deus abençoe e um grande abraço para todos. E você que está aí me ouvindo agora, vocês não podem perder, lógico, depois dessa entrevista maravilhosa, né? Agora eu, Alexandre Domingues, vou me despedindo de vocês, lembrando que agora vem ela, Gerciane Bittencourt, Vozes das Mulheres no Agro, aqui na Rádio Paraná Oficial, a partir das 10 horas da manhã. Eu me despeço de todos vocês, desejando uma ótima sexta-feira, um final de semana com muita paz, alegria e harmonia. Lembrando a todos vocês que nós estaremos aqui sim, né? Na segunda-feira, às 8 horas da manhã. O nosso entrevistado será Santinho Roveda, diretor do Detran Paraná, falando também aí sobre as novas regras, sobre as mudanças para tirar a CNH. Então, a partir de segunda-feira, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Paraná Oficial, eu, Alexandre Domingues, e o programa Alô Paraná. Para todos vocês, um ótimo final de semana. Como eu digo, de segunda a sexta, Carla, você pode sentar lá do outro lado. Get your head and thunder.